Deus começou a falar ao meu coração a respeito disso. Mas por que ele levantou esse sermão que depois aos olhos dos discípulos pareceu tão duro que todos se afastaram? Já começada a multidão, ele estava sendo seguido por uma grande multidão. Ele havia acabado de alimentar cerca de umas 10 mil pessoas, porque, segundo estudiosos, a Bíblia conta o número dos homens, e dava cerca de quase 5 mil homens quando Jesus multiplicou os pães. Então, pouco antes desse sermão, ele havia alimentado uma grande multidão que o seguia. Ele foi encontrado ali entre aquelas pessoas, toda aquela multidão, um jovem que trazia consigo 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus multiplicou e alimentou todos eles. Então, para Jesus não existia dificuldades, porque Jesus é Deus. Jesus era Deus e Ele é Deus, e Ele vive, e vive agora mesmo, e Ele está presente aqui. E hoje nós testificamos da sua presença. E dado o momento que estava ali, porque é inesperado para mim, não sei explicar e não consigo repetir o que eu senti agora há pouco quando estava sentado ali. Eu não tinha visto o presbítero Alcemir, mas quando o Espírito de Deus visitou ele, eu sabia que era ele. E eu percebi que o Espírito de Deus visitou também o pastor Valdeci ali, visitou alguns irmãos da congregação aqui. Então eu sei que o Espírito de Deus paira nesse lugar, Ele está presente aqui. E eu até sei muito bem, eu tenho consciência disso, os irmãos também sabem, que aqueles que já sentiram e sabem quem é o Espírito Santo de Deus e têm experiência com Ele, também podem sentir agora mesmo a sua presença, se você quiser. Se você quiser, Ele te visita agora mesmo, porque Ele é Deus. A questão não é quem você é, o que você fez, mas o que Ele pode fazer, porque a visão de Deus não é humana. Ele vê no final, e Ele sabe aqueles que vão habitar com Ele na eternidade. Ele conhece tudo isso, mas no momento nós somos provados, nós somos testados, porque tudo será em função da nossa consciência, porque ela tanto pode nos trazer a salvação, como pode nos condenar. A questão é a consciência, porque diferente dos outros todos, dos deuses, das religiões e seitas, nós estamos diante de um Senhor que se apresenta a nós sem nos violentar em momento algum. Ele mostra a sua graça. Ele diz que Ele está até na natureza. Se você olhar para si mesmo, para as pessoas que estão à sua volta, tudo que acontece no ar, a atmosfera, é sol, é vento, esse Deus que nós servimos, Ele está em tudo isso. E Ele é aquele Deus maravilhoso que estava ali em Atenas, numa cidade cheia lá na Grécia, cheia de ídolos. Paulo ali presente, ele começou a contemplar tudo aquilo, religiosidade para todo lado, que não vai resolver coisa alguma, nem para mim, nem para você ser religioso. Mas ao contemplar tudo aquilo ali, aqueles homens eram tão inteligentes e inspirados por Deus também, que eles fizeram um altar separado ao Deus desconhecido. Não havia ali nenhuma oferenda e nenhuma imagem ali, só escrito em cima: ao Deus desconhecido. E Paulo começou a falar a respeito desse Deus desconhecido, que já se manifestou a nós por intermédio do seu Filho Jesus Cristo. E ali na cruz do Calvário nós encontramos todas as nossas respostas e também soluções para os nossos problemas, porque os nossos problemas se tornam espirituais quando a nossa vida se torna uma vida espiritual. Porque eu também tenho certeza que os problemas de ordem material, eles não serão todos resolvidos. Nós vamos batalhar, nós vamos guerrear com eles, tentar resolver e ter todas as respostas, mas o sentido físico e material nós não teremos, e vai chegar o dia em que nós não poderemos fazer absolutamente nada a respeito dos nossos problemas de ordem material. Mas de ordem espiritual já está tudo resolvido, porque nós fomos resgatados por Ele na cruz do Calvário. Ele disse que o nosso nome está escrito no livro da vida. Ele já fez conosco uma aliança. Ele nos ama. Nós estamos na palma de suas mãos. Ainda que as tempestades sejam muito fortes, ainda que o fogo se levante contra nós, como aconteceu dos servos do Senhor do passado, eram leões, eram prisões, eram fornalhas, mas não podiam pará-lo, não podiam parar os servos de Deus, porque o Senhor está à frente. E eu tenho certeza, meu irmão, que você, como é de Deus, o Senhor está à sua frente também. Vai haver dificuldades, obstáculos terríveis, mas o Senhor já comprou a sua alma, e você reconheceu isso quando você se arrependeu do seu pecado e entregou sua vida a Ele. Onde há arrependimento, há remissão de pecado, e nós fomos justificados por Ele na cruz, e ninguém pode mudar isso. Quem tocará no escolhido de Deus? Se foi Ele quem o justificou, o Senhor pode justificar. Louvado seja Deus, e Ele justifica
pela sua morte e ressurreição, pelo seu sangue, pela manifestação do seu Espírito que fala conosco até hoje, fala para nós nos dias de hoje. E Jesus havia, acredito, que se decepcionado muito com toda aquela multidão. Ele estava decepcionado até com seus discípulos, porque ele havia mostrado o seu poder, a sua graça, o sobrenatural que só um Deus pode fazer, ao alimentar uma multidão tão grande. E depois ainda tem uma sobra tão grande de peixes e pães, que lhe gestaram 12 cestos. Então ele tem o poder de multiplicar tudo em nossa vida. No devido tempo ele poderá fazer isso se ele quiser, porque ele também é Deus. Eu não posso colocá-los contra a parede em momento algum, mas eu sei que não existe dificuldades para ele, não há dificuldades. E ele provou tudo isso, e em dado momento ele começou a dizer para essa multidão o seguinte: vós tem vindo até mim, me tem buscado pelos milagres que têm sido realizados, pelas curas, por ressurreição, por visão a cegos, por levantar os coxos, por multiplicar pães, e vós tendes vindo até mim justamente por essas obras que eu tenho feito. Mas eu quero dizer que aquele que não comer da minha carne, aquele que não beber do meu sangue, não terá vida em si mesmo, porque ele se manifesta em nós. Essa é a diferença desse Deus tão tremendo que é Cristo, desse evangelho, dessa palavra que é tão viva. Porque ele disse: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada presta, para nada tem aproveito. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Quando eu estava lendo sobre esse texto, eu tentei separar essa questão da carne e do Espírito, mas ao mesmo tempo, quando ele nos visita, quando ele entra em nós, nos torna espirituais. A unção dele vem e se manifesta em nós e faz o nosso corpo, o nosso ser interior, um ser espiritual. Eu pude perceber isso, por isso que realmente há unção na vida do cristão. Deus é um Deus tremendo. Eu vou repetir um testemunho que dei, porque o testemunho edifica. Um dia, um senhor foi em minha casa e bateu no meu portão e disse assim: irmão, eu não sei se você faz esse tipo de oração, mas a minha cunhada, ela está o dia todo possessa por demônios. E nesse momento, lá em casa, nós estamos orando por ela, tem um pastor lá orando por ela. Rapaz, a coisa está feia lá, irmão. Eu falei: rapaz, nós vamos sim. Aí eu fui lá para dentro, orei. Primeiro eu falei: meu Deus, tem misericórdia. Nós oramos e fomos para lá. Quando eu cheguei, era uma guerra tremenda, lugar apertado, todo mundo suado, uma batalha. Eu falei: meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Me deu vontade de voltar da porta. Honestamente, me deu vontade de voltar da porta, mas fiquei. E eles gritaram, expulsaram o demônio. E o demônio não queria sair dali de jeito nenhum. E em dado momento ele falou assim: vamos dar oportunidade ao irmão, que o irmão está aqui. E nós fomos orar por aquela mulher. E o demônio, na verdade, ele sempre gosta de se prevalecer das situações. E não podemos dar confiança a ele. Precisamos, na verdade, mostrar a autoridade do nome de Jesus para que ele saia, em nome de Jesus. E não vai ser diferente. Vai a libertação, vai acontecer a libertação, porque é o nome de Jesus que faz isso. E a igreja precisa tomar posse dessa autoridade em nome de Jesus. É Jesus que faz, é Jesus que expulsa os demônios. E quando chegou a nossa hora, a oportunidade, eu pedi: segura mais ela não. Quando estendi a mão sobre ela, era tão agressivo que tentou me bater umas 2 vezes. Mas em nome de Jesus ela ficou liberta. Quando ela caiu em prantos e sentou no sofá e começou a querer vomitar, mas ela não tinha comido nada o dia todo. E ela só colocava água para fora e ficou liberta. E hoje, graças a Deus, é minha vizinha. A família está indo para a igreja. Está todo mundo me dando até a paz do Senhor. Até hoje já passou um tempinho. Um tempo atrás, já tem um tempinho, nós fomos chamados para orar por um rapaz. E falaram para mim assim: olha, você vê como Deus é um Deus extraordinário. Ele usa até quem não é. E nesse caso, realmente eu não sou. Não sou e não tenho nenhuma pretensão em ser coisa alguma. Mas se Deus quiser fazer, Ele pode fazer. Porque Deus tudo pode. Teve um dia, eu estava em casa também e veio um garoto e disse assim: olha, meu tio está te chamando.
para o senhor orar lá por uma pessoa lá. E eu voltei, entrei para dentro de casa, estava trabalhando naquele momento, parei tudo e fomos orar. E quando nós fomos chegando lá, falaram para mim que ele havia quebrado o tijolo na cabeça e havia comido vidro e tudo. O cara estava doido. Quando eu cheguei no local, estavam tirando ele de dentro de um valão. Eu falei, meu Deus do céu, que situação. Tem uma pontezinha na minha rua. Logo que você chega na entrada da minha rua, você vê essa ponte. Então da ponte para os fundos da casa em que eles estavam, dá para ver tudo. Eu cheguei na ponte, ele estava dentro do valão, estavam tirando ele. Aí eu fui, me levaram até a casa, entrei por dentro da casa, fui até o local onde ele estava. Quando ele saiu, manifestado demônio, irmãos, eu me senti como se estivesse dentro da minha igreja. Sabe o que é isso? Eu não tive medo nem dúvida. Repreendemos o demônio em nome de Jesus, ele ficou liberto. E ele ficou liberto, o demônio saiu dele. Então o nosso Deus, ele pode tudo, irmãos. Tudo ele pode. E nós podemos glorificá-lo e adorá-lo, porque ele é Deus, ele não muda. E tivemos essas experiências com o Senhor. Então o que a igreja na verdade precisa, e o que Jesus pregou para nós e continua pregando nos dias de hoje, e essa noite, é que possamos entender esse mistério. Porque se você comer da carne dele, ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo, ele é santo, isso santifica a sua carne, a sua vida espiritual. Aquela malícia, aquela maldade, aquele ódio, aquela perversidade, aquele espírito vingativo que muitas vezes se manifesta na vida do crente, aquele espírito violento, de briga, de guerra, aquilo cai por terra, meu irmão, porque o sangue de Jesus te cura de tudo isso. Tira a maldade. Se você tinha uma arma dentro de casa, se você gosta de matar, se você quer matar, meu irmão, essa malícia cai por terra se você comer da carne do Filho de Deus. E se você beber do seu sangue, você também é lavado, porque o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Esse é o grande mistério. E aí muitos de nós continuamos na igreja anos e anos após anos, e aí você ouve escândalos terríveis. Mas eu tenho certeza de uma coisa: se você beber do sangue de Cristo, você é purificado. Sabe por quê? Você tem vida. Agora a vida dele habita em você, irmão. Você já sai da igreja adorando. No momento que você pensar nele, você glorifica. Se você está no trabalho, você tem razão para glorificar. É por isso que Jesus visita a igreja. É por isso que o Senhor ele pode te visitar em qualquer lugar. A bondade, né? O amor, que é o fruto do Espírito, ele flui em você. Lá em Gálatas, no capítulo 22, ou melhor, Gálatas 5:22, fala sobre os frutos do Espírito. Mas por que a questão dos frutos do Espírito, na verdade, claro, é Deus na sua vida. E é o que o crente precisa para o crente se sentir alimentado. O crente é alimentado pelo alimento, que é o Espírito, que é o fruto do Espírito, que alimenta você. Está escrito ali, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Quando esse fruto se manifestar em você, haverá paz na sua vida, haverá equilíbrio em sua vida. As águas elas vão bater, está lá em Mateus no capítulo 7. Elas virão contra a nossa casa espiritual. Então a nossa casa espiritual precisa estar sobre a rocha para você suportar bem o vento. Satanás ele vai se levantar contra você, isso é certo que vai. Mas meu filho, você tem uma morada nos céus. Os problemas aqui talvez você não vá resolver não, mas deixa tudo para trás, porque quando Jesus te chamar, você vai ser arrebatado por ele, no abrir e piscar de olhos. E é uma mansão celestial guardando a igreja do Senhor. O noivo vem buscar a igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que santifica a igreja, que purifica. Sem a santificação e a fé ninguém verá o Senhor. Essa é a mensagem que o Senhor colocou em nosso coração. Não vamos prolongar porque também já deu a hora. Deus abençoe a igreja, né? Sinta alegria, o fruto do Espírito em seu coração. Deus te abençoe, igreja, em nome de Jesus.